Eu lembro exatamente do momento. A casa cheirava a fritura, o rádio chiava, e ele entrou como sempre, sem olhar para mim, sem notar minha presença. Jogou os sapatos num canto, a camisa em outro, e aí eu soube. Se eu não falasse naquele instante, nunca mais teria coragem. Fui até a sala. Minhas mãos tremiam, mas meus pés não. Me coloquei de pé, bem na frente dele, como se estivesse me protegendo da última vez. Pedro, eu disse com a voz baixa, mas firme. Eu quero o divórcio. O que veio depois, eu nunca vou esquecer. Ele me encarou por 2 segundos. Depois, riu. Um riso seco, frio, cruel. Você? Quer divórcio? Vai viver de quê, Catarina? Vai vender tua dignidade em troca de migalhas? Já passou da idade de sonhar, mulher. E ele riu de novo. Um riso que me queimou mais do que qualquer grito. Um riso que dizia: você não tem valor. Mas ele não sabia. Naquele exato momento, eu renascia. Me aproximei, olhei bem nos olhos dele e respondi, com a força de todas as vezes que engoli o choro. Não é que eu esteja velha para sonhar, Pedro. É que eu tô velha demais para continuar me apagando por medo de viver. Peguei a mala e fui. Não pedi bênção. Não pedi desculpa. Não pedi desculpa por escolher a mim. Porque naquele dia, pela primeira vez na vida, eu parei de pedir permissão e comecei a existir. Me faz um favor, meu bem. Comenta aqui embaixo de qual cidade você tá assistindo. A avó aqui quer saber até onde essa história chegou. Não deixa essa conversa terminar no silêncio. Deixa seu like também. Obrigado. Quando a gente fala de amor, meu filho, cada um imagina uma coisa, né? Tem gente que pensa em flores, em beijos, em juras eternas. Mas pra mim, amor sempre veio junto de uma palavra que hoje eu entendo melhor. Dever. Desde pequenininha, eu aprendi que mulher boa era aquela que sabia agradar, que sabia calar, que sabia esperar. A gente nascia já com um script pronto. Ser bonita, comportada, casar cedo e principalmente não incomodar. E foi assim que fui crescendo, sem nunca pensar que eu também tinha o direito de querer ser feliz. Lá em casa, minha mãe vivia como sombra. Era uma mulher doce, mas que nunca sorria com os olhos. Sempre com a cabeça baixa, sempre no pé da pia, na roupa dos outros, no cuidar, sem descanso. Meu pai, ele era um homem seco, duro nas palavras, mais ainda nos gestos. Nunca vi um carinho entre os dois, nem um abraço, nem um bom dia. E eu achava que era assim que funcionava, que o amor era aquele silêncio pesado que ocupava a mesa do café da manhã. Me lembro de uma vez, eu devia ter uns 7 anos. Tinha feito um desenho na escola, bem bonito, cheio de flor. Nele eu tinha desenhado um coração e escrito dentro: mamãe e papai. Tão inocente que eu era. Quando cheguei em casa, toda empolgada, mostrei para minha mãe. Ela sorriu de canto, mas disse baixinho: guarda isso, Catarina. Seu pai não gosta dessas coisas. Guardei, como guardei muitas outras coisas depois. Meu amor, minhas vontades, meus medos. Fui aprendendo a ser invisível para não causar incômodo. E assim foi até a adolescência. Enquanto minhas amigas sonhavam com vestidos de noiva, eu só queria respirar. Mas eu também sonhava, sabe? Sonhava com alguém que olhasse para mim como gente, não como tarefa. Mas ninguém me ensinou a escolher. Só me ensinaram a aceitar. E aceitar foi tudo o que eu fiz. Quando conheci o Pedro, ele era mais velho. Um homem que vinha sempre na venda do meu tio. Usava camisa social, falava baixo, mas tinha um jeito autoritário, de quem já chegava mandando sem levantar a voz. Minhas tias diziam: esse sim é homem pra casar. Tem futuro, tem postura. E minha mãe, bem, ela só abaixou a cabeça e disse: melhor do que ficar solteira. Era assim que o destino de uma mulher era selado. Com silêncio, com conformismo, com o medo de ficar sozinha. Eu nunca amei o Pedro, mas achava que precisava dele. Eu queria sair de casa, fugir daquela rotina de lavar, passar, calar. E casar parecia ser o único caminho. Então eu fui. Com um vestido emprestado,
um buquê de flores murchas e um aperto no peito que me acompanharia por muitos anos. Na lua de mel, entendi de vez o que significava o tal do modelo de amor que me ensinaram. Aquele amor sem toque suave, sem cuidado. Era o amor do faça o jantar, cale a boca, você é minha mulher. E eu, que achava que estava fugindo de uma prisão, acabei entrando em outra. E sabe o mais triste? Durante muito tempo, eu não percebia que estava errada. Eu achava que era assim mesmo, que o problema era comigo, que eu precisava aprender a ser uma esposa melhor. E eu tentei agradar, tentei ser doce, mesmo nos dias em que a alma estava em pedaços. Fingia sorriso, mesmo com o rosto inchado de chorar. Porque para a mulher da minha geração, minha filha, chorar era permitido, mas só em silêncio, para não incomodar. E tudo isso começou lá atrás, quando criança, quando eu ouvi pela primeira vez que menina direita se casa cedo, que mulher tem que se dar ao respeito, o que na verdade significava abaixar a cabeça para tudo. Me ensinaram a amar com medo, a servir esperando um resto de carinho, a me anular esperando um pedaço de atenção. Hoje, com esses cabelos brancos e essa estrada toda que já caminhei, eu consigo ver com mais clareza. O que chamavam de amor era só controle. O que diziam ser proteção era prisão. E eu aceitei, porque era tudo o que eu conhecia. Porque ninguém nunca me disse que eu podia escolher outra coisa. Eu passei muitos anos da minha vida tentando caber num molde que não foi feito para mim. Um molde onde a mulher tem que engolir a própria voz, aceitar traição, fingir que não viu. Porque é melhor um marido ruim do que nenhum, como dizia minha avó. E por medo de ser nenhuma, eu aceitei ser menos do que merecia. Por isso, meu filho, quando você me vê hoje com essa calma, esse jeito de contar as coisas sem gritar, sem culpar, não pense que foi fácil. Foi uma caminhada longa, de muitos silêncios, de noites chorando sozinha com o travesseiro apertado no rosto para ninguém ouvir. E tudo porque, lá na infância, me ensinaram que agradar era mais importante do que ser feliz. Hoje eu entendo. Quem ama de verdade não exige sacrifício. Quem ama não nos obriga a calar. Mas isso eu só aprendi com a vida e com a dor. Sabe aquele dia que parece comum, mas que depois você percebe que mudou tudo? Foi numa tarde de terça-feira. Eu lembro como se fosse agora. A luz do sol batia pela janela da cozinha e o cheiro do feijão cozinhando se misturava com o barulho dos meus pensamentos. Era um dia como outro qualquer, só que dentro de mim não era. Aquela manhã eu tinha acordado diferente, cansada, não do corpo, mas da alma. Aquele cansaço que vai se acumulando em silêncio, que você esconde por trás dos panos limpos, das refeições prontas, dos sorrisos forçados. Eu me olhei no espelho enquanto penteava o cabelo e vi uma mulher que eu já não reconhecia. O brilho dos olhos tinha sumido há anos e eu só não tinha percebido porque estava sempre ocupada demais, tentando manter tudo de pé. Mas naquela manhã, alguma coisa virou dentro de mim. Talvez tenha sido o silêncio da casa, ou o olhar do Pedro na noite anterior, que já nem olhava mais. Apenas passava por mim como se eu fosse um móvel velho. Talvez tenha sido o fato de que, depois de tantos anos, ele ainda achava que podia me tratar como bem entendesse. Como se eu não tivesse nome, como se eu não tivesse alma. E ali, sozinha naquela cozinha com a colher de pau na mão, eu decidi. Pela primeira vez, eu decidi algo por mim. Não foi fácil. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Eu sabia que não ia ser uma conversa fácil. O Pedro não era do tipo que ouvia. Nunca foi. Sempre que eu tentava falar sobre o que sentia, ele revirava os olhos. Dizia que era coisa de mulher cansada. Ou simplesmente virava as costas e ia embora. Mas naquele dia eu não ia aceitar silêncio. Eu queria ser ouvida. Nem que fosse uma vez só. Ele chegou em casa no fim da tarde, como sempre. Largou os sapatos no canto, jogou a camisa suada em cima da cadeira e foi direto para a sala, ligar o rádio. Era sempre assim. Nem um boa tarde, nem um
Como foi seu dia? Só ele, o rádio e a cerveja. Mas dessa vez, eu fui atrás. Me sentei na poltrona da frente, bem na linha do olhar dele. E fiquei ali, em silêncio, encarando. Até que ele percebeu que eu não ia sair dali. "Que foi agora, Catarina?" Ele perguntou com aquele tom cansado de quem já se incomoda só por ter que escutar. E eu respirei fundo. Tremia por dentro, mas por fora eu estava calma, assustada com a própria coragem. "Pedro, eu quero o divórcio." Foram 5 segundos de silêncio. 5 segundos em que o mundo parou. Ele me olhou como se não tivesse entendido. Como se as palavras tivessem saído tortas da minha boca. E então, ele riu. Não foi um riso leve, nem de nervoso. Foi um riso de desprezo, frio, cheio de escárnio. Um riso que ainda ecoa na minha memória como uma facada que nunca saiu do peito. "Você? Pedir divórcio?" Ele riu de novo, mais alto. "Vai fazer o que da vida, Catarina? Vai virar o quê? Já tá velha. Quem é que vai te querer agora?" Aquele riso me rasgou por dentro. Era como se tudo o que eu fosse, tudo o que eu senti, tudo o que eu vivi, não valesse nada. Como se eu fosse uma piada. Uma mulher que ousou levantar a voz. E por isso merecia ser ridicularizada. Eu fiquei ali, sentada, ouvindo ele debochar da minha dor. Me chamar de ingrata, de louca. Disse que eu devia ajoelhar e agradecer todos os dias por ter um teto. Por ter um homem que ainda me aguentava. Eu ouvi tudo, calada. Mas não porque estava com medo. Na verdade, era raiva, era mágoa. Era uma tristeza tão funda que nem lágrima conseguia sair. Aquele riso foi o ponto de virada. Porque, naquele momento, eu entendi. Entendi que ele nunca me viu como parceira, como mulher, como ser humano. Para ele, eu era só conveniência. Uma presença útil. Uma empregada sem salário. Uma companhia que não exigia nada. E agora que eu queria algo, agora que eu dizia, basta, ele ria. Como quem ri de uma formiga que tenta mover uma pedra. Mas sabe de uma coisa, meu filho? Foi naquele riso que eu encontrei a minha força. Pode parecer estranho, mas às vezes a humilhação ensina mais do que qualquer conselho. Eu ouvi aquele riso e pensei, se eu não sair agora, eu nunca mais vou sair. E vou morrer sendo a piada dele. Levantei da cadeira. Peguei minhas coisas. Não disse mais nada. Naquela noite, dormi na casa da minha irmã. E nunca mais voltei. O processo de divórcio foi lento. Cheio de papelada, olhares atravessados, ameaças veladas. Mas eu aguentei. Porque no fundo, já não era sobre ele. Era sobre mim. Sobre a mulher que eu estava redescobrindo. Sobre a Catarina que eu enterrei por anos para caber num casamento de mentira. Hoje, quando penso naquele dia, naquele riso, ainda dói. Mas ao mesmo tempo, agradeço. Porque foi ali que tudo começou a mudar. Foi ali que eu finalmente olhei para mim e disse: chega de servir o mundo com o prato vazio. E se eu pudesse falar com cada mulher que me ouve agora, eu diria: não espere o riso de desprezo. Não espere a dor virar rotina. Amor não machuca. Amor não diminui. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de rir da sua coragem. Foi naquele dia, naquela sala, que eu comecei a me libertar. Tem dias que a gente nunca esquece, mesmo que tente. O cheiro da tarde, o som dos passos no chão, até o gosto do café frio na boca. Tudo fica guardado em algum canto da memória. E o dia em que eu saí daquela casa, com a mala nas mãos, foi um desses, gravado em mim como tatuagem na alma. Era começo de outono, o tipo de tarde em que o sol parece cansado. A luz entrava pela janela da sala, mas não aquecia nada. Eu estava ajoelhada no quarto, em silêncio, dobrando minhas roupas como quem dobra uma vida inteira. Pegava cada peça com cuidado, como se estivesse me despedindo dela. A blusa azul que usei no batizado do meu filho. O vestido florido que ele sempre dizia que me deixava bonita. A manta que fiz no primeiro inverno, quando ainda achava que podia aquecer aquele casamento com pequenas ternuras. A mala era pequena, de couro gasto nas bordas.
Cabe nela o que cabe numa mulher que viveu décadas para dentro dos outros e agora vai, pela primeira vez, viver para si? Tentei não pensar. Dobrei o último casaco, fechei o zíper com um estalo seco e fiquei olhando para ela por alguns segundos. Tão pequena e, ao mesmo tempo, tão pesada. Não só de roupas, mas de tudo que eu carregava ali. A culpa, o medo, a vergonha de ir embora de um lar que nunca foi meu de verdade. Quando puxei a mala até a sala, o som das rodinhas no chão soava mais alto do que o silêncio da casa. Pedro estava no sofá. Nem olhou. Só mexia no rádio, fingindo procurar uma estação que prestasse. Eu não falei nada. Ele também não. E foi esse silêncio, esse vazio entre duas pessoas que um dia disseram sim, que me doeu mais do que qualquer grito. Porque ele não se importava. Nunca se importou. E agora que eu estava indo embora, nem se deu o trabalho de fingir. A mala parou perto da porta. Eu fiquei de pé, imóvel, olhando a maçaneta. Era só girar e sair. Mas minhas mãos tremiam. Não de arrependimento, mas de tudo que aquilo significava. A mulher que viveu calada, servindo, tentando salvar o que nunca teve salvação, agora ia embora. E ia sozinha. Respirei fundo. Girei a maçaneta devagar, como se o barulho pudesse acordar alguma parte da casa que ainda me reconhecesse. Mas nada. Só o clique frio do metal. Abri a porta. O vento da rua entrou de repente, gelado, cortando meu rosto como uma bofetada de realidade. E foi ali, na soleira, com uma mão na mala e outra no coração, que eu entendi. Não havia mais volta. Olhei uma última vez para dentro. O sofá velho, o rádio chiando, a cozinha que já me viu chorando tantas vezes enquanto picava cebola. Era tudo tão familiar e ao mesmo tempo tão distante. Eu não pertencia mais ali. Talvez nunca tivesse pertencido. Quando a porta se fechou atrás de mim, fez um som seco, um estalo, como o de um livro que se fecha de repente. E com ele, acabou-se um capítulo da minha vida. Eu dei 3 passos na calçada e parei. O peso da mala puxava meu braço. O peso da solidão puxava minha alma. Não tinha para onde ir direito. Minha irmã tinha me dito que podia ficar uns dias lá, até eu me ajeitar. Mas eu não sabia como seria dormir em outro lugar, comer outra comida, não ouvir mais os mesmos passos na casa. Era como se eu tivesse morrido e renascido na mesma tarde. A rua estava vazia. As folhas das árvores dançavam com o vento. Um cachorro latiu à distância. E eu me sentia como uma sombra. Uma mulher que viveu tanto pelos outros que agora que estava sozinha, nem sabia como preencher o próprio silêncio. Peguei o ônibus sentindo o banco gelado na pele. Um casal jovem sentou perto de mim, de mãos dadas, rindo baixo. E ali, naquele contraste, eu me vi. Eu já fui assim. Já fui moça de olhar esperançoso. Já dei risada em bancos de praça. Já sonhei com um futuro que não chegou. Agora só restava o presente. E ele era incerto como a noite que se aproximava. Cheguei na casa da minha irmã no começo da noite. Ela abriu a porta com um sorriso meio triste. Me abraçou sem perguntar nada. E foi isso que me salvou. Não precisar explicar. Porque tem dores que nem cabem em palavra. Naquele quarto pequeno onde ela me colocou, havia uma cama, uma cômoda e um espelho. E foi nele que eu me encarei pela primeira vez, depois da saída. Eu estava pálida, os olhos fundos, cansados. Mas havia algo diferente ali. Um traço de coragem, talvez. Uma linha fina de força, costurada entre rugas e lembranças. Deitei na cama e encarei o teto. O lençol cheirava a sabão. As paredes tinham marcas de pregos antigos. E o silêncio era tão profundo que dava para ouvir meu coração batendo. Era o som da liberdade e também do medo. Naquela primeira noite, chorei baixinho. Não porque me arrependi, mas porque doía. Doía deixar para trás uma vida, mesmo que ela tivesse sido cheia de ausências. Que por tanto tempo, eu aceitei migalhas achando que era banquete. Doía olhar para mim mesma e ver o quanto deixei de ser. Mas também havia, escondido no fundo do peito, um fio de alívio.
Como se um peso tivesse sido tirado. Como se, pela primeira vez em décadas, eu pudesse respirar com os próprios pulmões. Eu estava sozinha, sim, mas estava livre. E era isso que eu precisava lembrar toda vez que a tristeza batesse na porta. Naquela noite, entre uma lágrima e outra, eu sussurrei baixinho para mim mesma, como uma promessa. Você chegou até aqui. Agora vai até o fim. E eu fui. Sabe o que mais doeu depois que eu saí daquela casa? Não foi só a solidão. Foi o fato de que ninguém acreditou em mim. A gente cresce ouvindo que a família é para sempre. Que amigos de longa data são porto seguro. Que vizinho antigo é quase parente. Mas o que eu descobri foi que, quando você decide quebrar o silêncio, muita gente prefere virar o rosto. Porque escutar a verdade dá trabalho. Porque, para muitos, é mais confortável culpar a mulher que foi embora do que enxergar o homem que nunca prestou. No dia seguinte à minha saída, a notícia já tinha corrido. E foi como se eu virasse outra pessoa da noite pro dia. Antes, era a Catarina da Casa Bonita, do almoço de domingo. Da mulher quieta que todos respeitavam, porque sabia o seu lugar. Depois que fui embora, virei a Catarina que largou meu marido. A ingrata, a que jogou o casamento fora. Ninguém quis saber o que me levou até ali. Só viam o que parecia de fora. Uma mulher de meia-idade, cansada, que resolveu surtar. Minha própria mãe. Ah, essa parte ainda me dói. Quando bati na casa dela, querendo apenas um abraço, um gesto, ela me recebeu com um olhar gelado. Disse que eu estava exagerando. Que homem é assim mesmo. Que ela aguentou meu pai por mais de 40 anos e olha aí, ainda estava viva. Eu olhei nos olhos dela e só vi cansaço e medo. O mesmo medo que ela plantou em mim e que eu carreguei por tanto tempo. Mas agora eu não aceitava mais engolir a dor calada. As vizinhas que antes me chamavam para tomar café, agora cruzavam a rua. Algumas cochichavam, outras me olhavam com aquele misto de pena e julgamento, como se eu tivesse perdido o valor por não ter mais um anel no dedo. Uma delas, a dona Neide, chegou a me parar no mercado para dizer: Catarina, você tinha uma vida estável, mulher. Por que foi mexer no que estava quieto? Estável? Aquela vida era uma prisão de portas abertas. Mas ninguém via isso. Só viam o fato de eu ter dito não para um roteiro que esperavam que eu seguisse até o fim. Até meu filho, meu menino. Ele me ouviu em silêncio no dia em que fui à casa dele explicar tudo. Contei com o coração na mão. Disse que não dava mais, que eu precisava viver, que não podia passar o resto da vida apagando incêndio em um casamento que só queimava a mim. E ele me olhou como se eu fosse uma estranha, como se eu tivesse cometido um crime. A senhora vai se arrepender, mãe. O pai é duro, mas é do jeito dele. Sempre foi assim. Eu queria gritar, sacudir ele, dizer que esse jeito dele tinha acabado com os meus sonhos. Mas não disse. Só abaixei a cabeça. Porque, às vezes, até o filho que a gente cria com amor não entende quando a gente resolve se amar também. Fiquei dias sem receber um telefonema, sem uma mensagem, nada. Como se, ao me separar, eu tivesse me desligado de todas as conexões que existiam. E, de certa forma, foi isso mesmo que aconteceu. Quando você quebra um padrão que agrada aos outros, você deixa de ser conveniente. E gente inconveniente assusta. Teve um dia em que fui à igreja, a mesma que frequentei por mais de 20 anos, e notei que os olhares não eram mais os mesmos. Uma irmãzinha me disse na saída, quase sussurrando: Estou orando pela senhora. Que Deus toque o seu coração para voltar pro lar. Voltar pro quê? Pro silêncio? Pro tapa velado que vinha com palavras cruéis? Pra casa onde eu dormia do lado de um estranho que só sabia me mandar calar? Aquela oração me soou como um tapa disfarçado de bênção. E eu, que sempre fui de fé, percebi que até Deus às vezes era usado para justificar o sofrimento das mulheres. Nesses dias, a solidão era mais densa do que o ar. Eu acordava cedo na casa da minha irmã, ajudava no que podia e depois ia caminhar. Só para ver gente.
para ouvir vozes. Mas mesmo nas ruas cheias, eu me sentia invisível. Como se tivesse perdido a identidade junto com o sobrenome do marido. Tinha noites que eu olhava para o teto e me perguntava: será que eu fiz certo? Será que devia ter aguentado mais um pouco? Será que... Mas aí, meu corpo respondia. Cada cicatriz invisível, cada dor engolida, cada madrugada acordada, em silêncio, para não acordar o homem da casa. E eu lembrava, eu fiz o que precisava ser feito. Mesmo que ninguém entendesse, mesmo que todo mundo achasse que eu estava errada. Ninguém entendia que para mim não era sobre separação. Era sobre sobrevivência. Sobre respirar fora da água pela primeira vez em anos. Eu não queria outro homem, outra casa, outra rotina. Eu queria a mim, Catarina, com nome e voz. Catarina, com vontades. Catarina, que já não aceitava viver como sombra. Mas por fora, o mundo só via uma mulher desestruturada. E eu aprendi, ali, sozinha, que recomeçar assusta os outros. Porque quando alguém muda, obriga os demais a olharem para si mesmos. E muita gente não quer enxergar que também vive sufocada. Foram meses assim, de silêncio, de julgamentos, de abandono. Mas foi nesses meses que eu também aprendi a me ouvir, a fazer café do meu jeito, a colocar o rádio na estação que eu gostava, a escolher minha roupa sem me preocupar com a opinião de ninguém. E foi nesse vazio, deixado por quem virou as costas, que eu encontrei novas pessoas, novas conversas, gente que me ouvia sem pressa, gente que não queria me consertar, só me acolher. Eu percebi que às vezes é preciso perder tudo para começar a encontrar alguma coisa. E mesmo que ninguém acreditasse em mim naquele começo, eu, pela primeira vez em muitos anos, acreditava. Recomeçar aos 50 e tantos anos não é fácil não, meu filho. Ainda mais para uma mulher que passou a vida inteira sendo esposa, mãe, dona de casa, que deixou os próprios sonhos para depois. E esse depois nunca chegou. Mas quando a gente não tem escolha, é aí que descobre a força que mora quieta dentro da gente. Eu saí daquela casa sem nada além da roupa do corpo, uma mala meia velha e a coragem na ponta dos dedos. Coragem essa que tremia todo dia quando eu abria os olhos e lembrava: Catarina, agora é só você por você mesma. E mesmo com medo, eu levantava. Porque era isso, ou me entregar. Comecei perguntando na vizinhança se alguém precisava de ajuda. E foi assim que surgiu meu primeiro trabalho. Limpar a casa da Dona Glória, uma senhora exigente, que morava a 2 quadras da casa da minha irmã. Ela não me olhava nos olhos no começo. Me tratava com aquele ar de superioridade, como se estivesse me fazendo um favor. Eu engolia seco e sorria, porque naquele momento, qualquer dinheiro era bem-vindo. Era ali, com o pano na mão e o balde de água aos pés, que eu entendi que humildade não é se rebaixar. É saber que a dignidade não está no que você faz, mas em como você faz. Depois da Dona Glória, vieram mais 2 casas. E logo, de segunda a sábado, meus dias estavam cheios de faxina. O corpo doía, o joelho reclamava. Mas no fim do dia, eu me sentia viva. Tinha dias que eu saía com as mãos cheias de produto de limpeza, as unhas gastas, e mesmo assim, com um sorriso no rosto. Porque aquele dinheiro, por mais pouco que fosse, era meu. Era fruto da minha luta, do meu recomeço. Só que a gente sabe, quando o mês é mais longo que o dinheiro, é preciso inventar caminho. Foi aí que lembrei dos doces. Ah, como eu gostava de fazer doce! Quando meu filho era pequeno, eu fazia cocada e beijinho para os aniversários dele. E todo mundo elogiava. Então pensei, por que não tentar? Pedi emprestado o fogão da minha irmã no fim de semana e comecei. Fiz uma bandeja pequena de brigadeiro e outra de cocada. Coloquei tudo num pote, improvisei uma cestinha com pano colorido e fui pra rua. O coração parecia que ia pular pra fora do peito. Parecia bobagem, né? Vender doce. Mas pra mim era mais que isso. Era me colocar de novo diante do mundo. Era me expor. E eu morria de medo do julgamento.
Fui até a porta da escola do bairro. Fiquei ali no cantinho, tímida. Algumas mães passavam e compravam com sorriso. Outras nem me olhavam. Mas a venda do primeiro dia deu o suficiente para fazer mais no dia seguinte. E foi assim, um dia após o outro, que eu fui me ajeitando. Claro que teve humilhação. Teve gente que debochou, que perguntou se eu não tinha vergonha de mendigar com doce. Teve uma vez, nunca me esqueço, um rapaz olhou para mim e disse: "A senhora devia estar em casa, descansando." Nessa idade, trabalhando assim, eu sorri e respondi: "Meu filho, descansar é para quem tem paz. Eu ainda tô correndo atrás da minha." E segui, porque eu sabia que não podia parar. Cada real que eu ganhava era um tijolinho no caminho da minha liberdade. Juntei um dinheirinho, comprei forminhas bonitas, aprendi a fazer bolo de pote com uma vizinha que vendia pela internet. Comecei a aceitar encomendas, entregar na igreja, no salão, até no ponto de ônibus. A vida ainda era dura, meu filho. Às vezes eu voltava para casa com dor nas pernas e vontade de chorar. Tinha noites em que eu me perguntava se aquilo tudo ia valer a pena. Mas aí eu lembrava dos dias em que eu não podia nem escolher o que vestir, em que minha palavra não valia dentro da minha própria casa. E eu me agarrava nisso. Cada cliente que elogiava, cada vizinha que pedia de novo, era como se o mundo dissesse para mim: "Você ainda importa. Você ainda tem valor." E isso me alimentava mais do que qualquer prato. Teve um mês em que consegui pagar, sozinha, todas as minhas contas. Cheguei em casa, sentei na beirada da cama e chorei. Mas foi um choro bom, um choro de alívio, porque eu, que antes precisava pedir até para comprar um sabonete, agora estava pagando as próprias contas com o suor do meu rosto. E o mais bonito, meu filho, foi que nesses caminhos difíceis, eu encontrei outras mulheres como eu, outras guerreiras. Trocávamos receitas, dicas de economia, chorávamos juntas, ríamos de bobagens. E principalmente nos lembrávamos uma à outra que recomeçar não é vergonha. Vergonha é desistir. A cada domingo eu sentava com o meu caderninho e anotava tudo. Quanto gastei, quanto vendi, o que podia melhorar. Comecei a ver que eu podia crescer. Sonhar pequeno ainda era sonhar. E isso ninguém mais ia me tirar. Eu, que um dia achei que minha vida tinha acabado, ao sair pelaquela porta com uma mala na mão, estava construindo uma nova história, com farinha, açúcar e coragem. Recomeçar é como plantar em terra seca. Você rega, cuida, espera. Muita gente passa e diz que nada vai nascer. Mas um dia a primeira flor aparece. E quando isso acontece, meu filho, a gente entende que tudo valeu a pena. Engraçado como a vida muda quando a gente decide não desistir da gente mesma. No começo parecia impossível. Eu mal tinha dinheiro pro pão do dia seguinte. E agora eu estava ali, com o avental amarrado na cintura, o rosto suado de tanto trabalhar, mas com o coração cheio de algo que fazia tempo que eu não sentia: esperança. Começou devagar, bem devagar. Eu vendia meus doces com aquela cestinha improvisada, indo de casa em casa, batendo palma nos portões, oferecendo brigadeiro e cocada com mais carinho do que açúcar. Teve dia em que vendi tudo, e teve dia em que voltei com tudo. Mas cada moedinha que sobrava, eu não gastava. Não comprava roupa, não comprava besteira. Eu guardava R$ 1 de cada vez, porque eu tinha um plano. Pequeno talvez, mas era meu. Foi numa dessas caminhadas de sol rachando que eu tive a ideia da banquinha. Passei em frente a uma praça movimentada, cheia de gente, mães com crianças, gente voltando do trabalho. Pensei, e se eu ficasse ali, em vez de andar quilômetros, deixar que as pessoas venham até mim? Peguei uma caixinha de madeira, um pano florido e montei. Doce caseiro com amor. Era o que dizia a plaquinha escrita à mão. No primeiro dia, vendi quase tudo antes das 5 da tarde. E ali, sentada num banquinho emprestado, eu senti pela primeira vez o gosto do que era ser dona do meu próprio
espaço. Era só uma caixinha na calçada, mas era minha. Era o começo. Com o tempo, fui investindo. Comprei uma sombrinha de feira, umas forminhas mais bonitas, coloquei até uma toalhinha rendada na mesa. E as pessoas começaram a me conhecer. Tinha gente que passava ali só para conversar, saborear um pedaço de doce e ouvir um pouco da minha história. Gente que dizia: "Dona Catarina, seu doce tem gosto de infância." E eu sorria porque, no fundo, era isso mesmo. Era o gosto da minha infância que eu estava recuperando. Aquela infância que foi roubada pelo silêncio, pela repressão. Agora virava sabor de afeto nas mãos de outras pessoas. Com a venda dos doces, comecei a juntar um dinheiro melhor. E foi aí que tomei coragem de dar o segundo passo. Tinha um salãozinho pequeno, quase escondido, no fundo de uma galeria simples ali perto. Parecia mais um quartinho do que uma loja, mas o preço cabia no que eu tinha. Fui lá, olhei cada canto, vi as paredes descascadas, o chão frio, e enxerguei ali o lugar onde eu podia florescer de verdade. Assinei o contrato com as mãos tremendo. Era a primeira vez que algo estava em meu nome de novo desde que me separei. Era um contrato simples, mas, para mim, valia mais que qualquer escritura de casarão. Porque era o começo de uma história que eu estava escrevendo do meu jeito. Nos primeiros dias, levei tudo da banquinha para lá. A mesa, o pano florido, os potes de doce. A loja era tão pequena que só cabia eu e um cliente por vez. Mas era meu templo. Eu arrumei cada canto com carinho. Pendurei um quadro com uma frase que dizia: "Feito com coragem e açúcar." Coloquei uma plantinha na janela, abri a porta e respirei fundo. E ali, naquele quartinho, nasceu minha primeira loja. No começo, o movimento era fraco, mas eu não desistia. Divulgava, entregava panfleto, oferecia amostras nos pontos de ônibus. Todo cliente que entrava era recebido com um sorriso e um cafezinho feito na hora. E foi no boca a boca, no cuidado, no carinho, com cada detalhe, que minha lojinha foi se tornando conhecida. Lembro de um dia em especial. Uma senhora entrou, olhou para mim e disse: "Foi a senhora que começou vendendo na praça, né? Eu lembro da sua barraca. Minha filha ama seus bolos." E meu coração se encheu de alegria, porque aquele reconhecimento valia mais do que qualquer propaganda. Era sinal de que eu tinha deixado minha marca, de que as pessoas não viam só os doces, viam a história por trás deles, viam a mulher que não desistiu. Com o tempo, a loja cresceu. Consegui comprar uma vitrine refrigerada, um fogão novo, uma batedeira boa. Contratei uma moça para me ajudar, a Mariana, que também era mãe solo e estava precisando de uma chance. E foi assim que eu fui devolvendo para o mundo um pouco da ajuda que eu nunca tive. Fui criando não só um negócio, mas um espaço de afeto, de acolhimento, de recomeços. Aos poucos fui investindo. Troquei a fachada, pintei de rosa claro com branco, pus letreiro: "Doces da Dona Catarina." Simples, direto, com meu nome estampado. Meu nome. Depois de anos sendo apenas a esposa de Pedro, ali eu era Dona Catarina, empreendedora, dona de mim. E meu filho, como isso fazia bem. Teve um dia que parei na frente da loja sozinha, já à noite, depois de fechar. Olhei a vitrine, as luzes acesas, o cheiro de bolo ainda no ar. E chorei. Chorei de gratidão. Chorei por lembrar da mulher que saiu com a mala nas mãos, desacreditada, sem rumo. Chorei pela mulher que ouviu risos de deboche quando disse que ia recomeçar. E chorei por mim mesma, por ter seguido em frente mesmo com medo. Recuperei minha identidade naquele lugar, com cada receita reinventada, com cada sorriso dado, com cada cliente fidelizado. Mas, mais que isso, eu me reencontrei. Não como uma jovem cheia de sonhos, porque a juventude passou, mas como uma mulher madura, que aprendeu a se amar com todas as cicatrizes que a vida deixou. E se hoje tem uma loja com meu nome, com meu suor e com minha história, é porque eu nunca parei de caminhar, mesmo com pedras no caminho.
mesmo quando parecia que ninguém acreditava. Porque, às vezes, tudo que a gente precisa é de um pouco de coragem, um pouco de açúcar e muita fé. Tem coisas que a gente acha que nunca vão acontecer e, às vezes, é melhor que não aconteçam mesmo. Mas o destino... o destino tem um jeito estranho de costurar os pontos que a gente deixou soltos lá atrás. E naquele dia, o dia em que ele voltou, eu entendi que certos reencontros não são para reatar laços. São só para mostrar o quanto a gente cresceu longe deles. Era uma tarde comum, daquelas em que a loja já tinha seu cheiro de bolo no ar, vitrine cheia, música suave tocando ao fundo. Eu estava organizando uns potes de doce quando ouvi o barulhinho da campainha da porta. Nem levantei os olhos de imediato. Achava que era mais um cliente habitual, talvez a dona Nair querendo mais uma caixinha de pão de mel. Mas aí eu senti o silêncio. Um silêncio diferente, espesso, que parou tudo ao meu redor. Levantei o rosto devagar e lá estava ele, o Pedro, parado na porta, os ombros curvados, os olhos vermelhos, o rosto envelhecido de um jeito que não era só o tempo, era a vida, ou talvez a ausência dela. Ele não disse nada logo de cara, só ficou ali com aquele chapéu velho na mão, amassando-o entre os dedos, como se não soubesse o que fazer com as palavras. Eu fiquei parada atrás do balcão, as mãos ainda apoiadas sobre a caixa de bombons, e o coração calmo. Não tremi, não chorei, não senti raiva. Só observei, e dentro de mim, percebi que aquele homem não tinha mais poder nenhum sobre a mulher que eu era agora. Ele deu um passo para dentro, devagar, olhou ao redor da loja, como se estivesse tentando entender onde estava. Como se não reconhecesse aquele novo mundo que eu construí. Os olhos percorreram a prateleira com os doces, a parede com o letreiro, a pequena mesa onde as clientes tomavam café. Pararam na plaquinha onde estava escrito: Doces da Dona Catarina, feitos com coragem e açúcar. Você... Ele começou, mas a voz falhou. Você fez isso tudo? Eu apenas assenti com a cabeça. Continuei calada, esperando que ele dissesse o que realmente veio dizer. Ele olhou para o chão por alguns segundos. Respirou fundo, os olhos cheios d'água, mas o orgulho ainda tentando disfarçar. E então, ele soltou. Eu não sabia. Não imaginei que você fosse conseguir tudo isso. Eu sorri. Um sorriso pequeno, tranquilo. O tipo de sorriso que só quem se curou pode dar. É, Pedro. Eu também não sabia. Mas aprendi que quando a gente para de depender dos outros para existir... Ele passou a mão nos olhos envergonhado e balançou a cabeça. Catarina, eu errei com você. Eu ria das tuas vontades, das tuas tentativas. Te tratei mal, como se você fosse menor do que era. E agora, olha só. Ele apontou ao redor com um gesto contido. Você virou dona de tudo isso. Eu continuei ali, sem sair do lugar. O silêncio entre a gente já não era pesado como antes. Era apenas necessário. Ele precisava dizer. Eu precisava ouvir. Mas não porque eu ainda buscava algum perdão. E sim, porque era o fim de um ciclo que finalmente estava sendo enterrado. Eu lembro do dia em que você saiu com aquela mala pequena. Ele continuou, com a voz embargada. Eu ri. Fiz pouco de você. Achei que você não ia durar uma semana. Que ia voltar chorando, pedindo desculpa. Mas você... A voz falhou de novo. Você nunca mais voltou. Eu poderia ter dito muita coisa naquele momento. Poderia ter lembrado de tudo o que ele fez. Das palavras duras. Dos dias em que me fez sentir invisível. Poderia ter jogado na cara cada lágrima que chorei. Cada noite em que dormi sem sono, sem paz. Mas não disse nada disso. Porque não precisava. Eu tinha superado. E quem supera, não grita. Sorri. Ele então, com os olhos cheios, murmurou. Eu te admiro. De verdade. Você foi mais forte do que eu jamais imaginei. E ali, bem ali, foi ele quem quebrou. As lágrimas escorreram no rosto dele sem vergonha. Aquele homem que nunca me olhou nos olhos quando errava, agora chorava diante da mulher que ele achou que tinha quebrado. Mas que, na verdade,
Tinha renascido mais inteira do que nunca. Eu fui até ele com calma. Estendi a mão. Toquei de leve no braço dele. Obrigada por ter vindo. De verdade. Mas eu não preciso mais da tua admiração. Não por mal, mas porque finalmente eu me admiro. Ele apenas assentiu, em silêncio. E acho que foi ali que ele entendeu. Que eu não era mais aquela mulher que aceitava migalhas, que esperava permissão para sonhar. Eu era dona da minha história agora. E ele era só parte do passado. Ele se virou, andou até a porta e, antes de sair, olhou para trás uma última vez. Você merece tudo isso, Catarina. Me perdoa. Eu balancei a cabeça com gentileza. Porque, no fundo, eu já tinha perdoado. Não por ele, mas por mim. Quando a porta se fechou atrás dele, não foi com dor, nem com saudade. Foi com alívio. Como se uma porta dentro de mim também tivesse se fechado. Mas dessa vez, para sempre. Voltei pro balcão. Ajeitei os doces na vitrine. E no som da rádio, tocava uma música antiga. Dessas que falam de recomeços e de coragem. Sorri sozinha, porque naquele momento eu soube. A mulher que ele tentou apagar virou luz e nunca mais precisou da sombra dele para brilhar. Hoje, olhando para trás, eu percebo que o que me salvou não foi o dinheiro que juntei, nem a loja que construí com tanto suor. Foi outra coisa. Foi o dia em que eu finalmente escolhi me amar. Foi quando parei de me olhar com os olhos dos outros e comecei a enxergar quem eu era de verdade, com todas as minhas cicatrizes, com todas as dores que carrego no peito, mas também com a força que por anos eu mesma não via. Eu escolhi me amar quando disse basta, quando fui embora, quando limpei chão, vendi doce na rua e mesmo assim andei de cabeça erguida. Me amar foi entender que não sou menos por ser mulher, nem por ter envelhecido, nem por ter sido deixada. Me amar foi parar de esperar aplausos de quem nunca me valorizou e começar a me aplaudir por dentro, em silêncio, toda vez que dei mais um passo, mesmo com medo. Se você, mulher que tá me ouvindo agora, sente que sua vida acabou porque alguém virou as costas, eu te digo, não acabou, tá só começando. A sua força tá aí dentro, quietinha, esperando você dizer que chegou a hora. Escolha se amar, nem que seja aos poucos, nem que seja com o coração ainda remendado. Porque quando a gente escolhe, a gente. O mundo não tem mais como ignorar. E eu escolhi viver. E viver, meu amor, é um ato de coragem. Mas amar a si mesma, isso é um ato de revolução.